a equipe técnica coordenada pela Valdina e toda a sua equipe, sempre atento a esses temas sensíveis lá na ponta, e que a gente tem como associação de municípios o compromisso de trazer pessoas, técnicos, nomes referenciados para trazer à luz do conhecimento de todos e, de certa forma, as orientações que são necessárias. Nessa manhã, a associação ela traz a oficina Lei de Diretrizes Orçamentárias, Metas Fiscais e Riscos Fiscais de 2025. Para dar as boas-vindas a esse público que nos acompanha de forma remota, eu convido a coordenadora técnica e contábil da MM para fazer a sua fala inicial. Bom dia, caros colegas. Mais uma vez estamos aqui reunidos para tratar desses assuntos, como bem disse o Zé, bastante sensíveis e principalmente com um cunho prático. Dessa vez nós tivemos a ideia de convidar a Ângela e a equipe dela, na pessoa da Emanuele, que veio para nos auxiliar, e prontamente fomos atendidos. Mais uma vez, nossos agradecimentos, e o objetivo é que os senhores tiram suas dúvidas em relação à elaboração das tão flageladas relatórios de metas e riscos fiscais. Lembrando que esse trabalho da Ângela e da equipe dela já foi validado pelo Tribunal de Contas, não teve nenhum problema, então ele é uma referência a nível nacional. Então, confiamos nesse trabalho da Ângela e estamos levando o melhor que tem hoje no estado de Mato Grosso para somar com o melhor que tem no município de vocês. Muito obrigada pela participação e estamos aqui prontos para seguir com as dúvidas, caso surgirem. Obrigada, Ângela, e obrigada, Emanuele. Por favor, podemos começar. Nos acompanham aqui nessa transmissão, aqui a equipe técnica da MM, o Alex, a Cristiane, a Rayane, que faz parte da equipe técnica, e a nossa contadora geral da MM, Adriana Ribas, que também nos acompanha, vai participar aqui desse trabalho. Muito obrigado à nossa equipe e muito obrigado a vocês que estão aí no município, sempre atendendo o nosso chamado. Acompanhe as nossas redes sociais, o nosso site, para que os senhores também possam sempre estar se atualizando. Se tem algum colega seu que não está aqui conosco, manda um WhatsApp aí, pede para participar, porque com certeza será uma manhã de muito enriquecimento técnico para todos nós. Muito obrigado, mais uma vez, é uma alegria sempre estar com a equipe de Tangará da Serra, a secretária Ângela, sempre atenciosa aqui conosco, disponível, e hoje Emanuele Couveiro também conosco. Seja bem-vinda, Emanuele. Faço inicialmente as considerações da secretária Ângela, e aí na sequência vocês podem conduzir aí o trabalho. Bom dia a todos, bom dia equipe da MM, nossos colegas dos municípios, né? E fiquei muito feliz com o convite da MM, sempre nossa parceira, né? Estamos sempre em diálogo, porque precisamos muito dessa construção. As peças orçamentárias, a contabilidade, a gestão pública é bastante complexa. E esse tema da elaboração dos anexos das metas fiscais da LDO, eles são muito técnicos, né? E recentemente eu tive um questionamento sobre eles, e então ele foi de muita discussão este ano entre mim e a Emanuele, para que a gente pudesse trabalhar. E nós estamos sempre buscando uma evolução, né? Então eu acredito que esse momento de hoje ele é de muita importância para todos os municípios, para todos nós municípios, e que nós vamos aprender muito com os nossos colegas também. Eu quero compartilhar com vocês primeiro que nós sempre tínhamos um apontamento nas nossas contas, né, em relação a esse anexo de metas. Posteriormente, a Emanuele vai mostrar para vocês qual era esse apontamento. E talvez ele aconteça também em alguns municípios, né? Mas nós tínhamos nas nossas contas sempre um apontamento referente a esse anexo de metas. E aí, no ano passado, para a elaboração da LDO e da LOA de 2024, nós buscamos uma melhoria na metodologia. E na análise das contas de 23, nós já não tivemos mais este apontamento. E enquanto secretária,
que aí eu falo com os demais colegas secretários, recentemente o município de Tangará da Serra passou por uma operação de crédito junto ao BNDES, no valor de 55 milhões de reais. E aí, um dos questionamentos que eles me fizeram foi o seguinte: a gente já tá aprovado, já está contratado, né? Mas no momento das negociações, da contratação, eles me fizeram o seguinte questionamento, a equipe técnica do BNDES. Ângela, vocês seguem vocês cumprem as metas previstas na LDO, as metas fiscais e financeiras previstas na LDO? Foi a primeira pergunta. E aí já me veio o start, né? Falei, meu Deus, tem gente olhando, né? E aí eu fui conversar com eles e falar assim, nós cumprimos, nós fazemos o acompanhamento das metas fiscais, das metas físicas, das metas financeiras, que estão previstas na LDO, sim, nós fazemos esse acompanhamento. E aí me veio a outra parte deles que me trouxe uma reflexão e eu trouxe para conversar com a equipe e nós mudamos um pouco a forma de trabalhar este ano, que foi o seguinte, eles falaram assim para mim, tá, porque no momento em que nós vamos aprovar um financiamento, nós analisamos o que foi previsto na meta física, nos relatórios de metas fiscais da LDO e acompanhamos com o relatório que os municípios apresentam da execução. E nesse momento que a gente faz esse comparativo do que está previsto lá no anexo de metas e o que realmente foi executado, a gente fala, pelo amor de Deus, os municípios não acompanham nada disso daqui, eu não sei nem para que prevê, porque fica só para cumprir tabela. E isso me chamou a atenção. Falei, Manu, nós precisamos pensar bem no momento em que nós vamos escrever essas metas na LDO. Porque no momento que a gente vai para um financiamento, para uma operação de crédito, tem alguém olhando. E se a gente colocou algo que ele destoou muito no momento da execução, nós temos que explicar o porquê que isso aconteceu. Então, é de extrema importância no momento que nós estamos elaborando a peça orçamentária, nós sentarmos com as secretarias finalísticas e as secretarias finalísticas prever essa meta, onde é que nós queremos chegar, com aquele recurso que está sendo alocado naquela secretaria finalística, qual é a ação que ela vai desenvolver, para onde que ela vai ir, porque isso é avaliado no momento da execução. E aí, durante esse ano, né, que nós já estamos preparando a peça de 2025, nós sentamos com todas as secretarias finalísticas, todas as secretarias que executam, né, as peças orçamentárias e planejamos essas metas. Pedimos para que fossem revisadas essas metas físicas, né, para a gente poder trabalhar no ano que vem o mais próximo possível do que a gente quer chegar, né? E a gente sabe que o orçamento ele não é estático, ele acontece alterações, né? Mas se por alguma aventura a gente tiver alguma alteração, nós sabermos para onde nós queremos ir e nós voltarmos de novo para o nosso objetivo, para o direcionamento da nossa meta. E são essas previsões que estão na LDO, no anexo de metas fiscais, que vai nos reconduzir no momento que a gente, de repente, sair, né? Então, para nós, secretários, municípios, né, enquanto gestores, eu acho que fica o alerta do quê? Tem alguém olhando, né? Tem alguém analisando o que nós colocamos no papel. E no momento que nós precisamos, a gente tem que dar uma explicação. Então, é muito importante na metodologia da elaboração dessas metas fiscais, nós termos uma atenção especial. Então, agradeço a todos os participantes, mais uma vez, agradeço a MM, e eu vou passar a palavra para a Emanuele, que ela vai apresentar qual é a forma que nós trabalhamos em Tangará da Serra, né? Existem várias metodologias, nós escolhemos
escolhemos essa metodologia no ano passado, aprimoramos o que vínhamos trabalhando, já não tivemos apontamento nas contas do ano passado referente a este ponto do anexo de metas, e nós vamos compartilhar com vocês como é essa metodologia que nós adotamos aqui no nosso município. Tá joia? Bom dia a todos. Eu sou Emanuele Cover, sou técnica responsável pelo orçamento do município de Tangará da Serra, né? Quero agradecer a MM, quero agradecer a minha gestora, né, por estar dando essa oportunidade de estar passando um pouquinho do conhecimento e um pouquinho do que nós aplicamos e um pouquinho do que nós estamos trabalhando aqui no nosso município, certo? Essa metodologia que a gente vai demonstrar para os colegas aí dos municípios é a metodologia que está se adequando para a nossa realidade aqui de Tangará da Serra, né? Nós estamos em constante mudanças, né? Porque esse anexo de metas fiscais e de riscos fiscais, ele é baseado nos manuais da Secretaria do Tesouro Nacional e ele muda ano a ano, né? Eles também vão aprimorando as metodologias dele e cabe a nós acompanharmos essas metodologias. Então, assim, hoje o que nós vamos apresentar é o que está mais se adequando no momento para Tangará. Nós estamos, e todos os anos nós tentamos melhorar um pouquinho mais, né? E aí, se vocês quiserem começar a apresentação, porque daqui não deu certo, se os meninos quiserem colocar já os slides para a gente começar a conversar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho da teoria, certo? E depois eu vou demonstrar na prática como que nós elaboramos esse anexo de metas. Porque o anexo de metas, né, fiscais, ele é composto por mais 8 anexos e mais o de riscos fiscais. Então, ele é um anexo complexo, né? Ele não é um anexo fácil, ele é um anexo muito técnico, com informações técnicas. Então, para os meus colegas que estão aí nos ouvindo, nos vendo, eles vão entender o que eu estou falando, né? O que a gente vai falar, às vezes, e eu vou tentar transmitir da forma mais didática, da forma mais fácil, aí para ver se vocês conseguem entender um pouquinho, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, né, vocês podem estar perguntando e a gente vai fazer o possível para tentar esclarecer a dúvida de vocês, tá joia? Se vocês quiserem iniciar. Nós vamos compartilhar a apresentação. A gente não conseguiu compartilhá-la no modo de slide, né? Mas aí nós vamos passando. Você vai ter que ficar. Ângela, Sim. é só para lembrar que essa live de hoje ela é uma sequência da anterior, da última que nós fizemos, porque fizemos a LDO com o Anildo, e abordou muita questão legal. Então, ficou faltando essa questão da parte prática em relação às metas e riscos fiscais. Então, com isso, nós estamos fechando esse ciclo do planejamento para este ano, e as próximas lives que vamos fazer até agosto vai se referir ao IPM e ICMS, conforme a publicação da portaria da Cefaz dessa semana. Então, já deixo esse aviso que todos fiquem atentos com os nossos chamados e aproveitem o máximo essa exposição de hoje. Muito obrigada. Perfeito. Então, nós vamos iniciar. Eu peço desculpas, não ficou no modo de apresentação de slide, né? Não sei qual o motivo, mas nós acabamos não conseguindo compartilhar no modo de apresentação. Mas acredito que está dando para ver, e aí nós vamos mudando o slide e vamos explicando, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre os anexos da LDO. Eu assisti a última a apresentação do professor, né, falando sobre a lei, né, e os seus anexos, claro, mas ele não explicou, não foi colocado, né, a parte prática da elaboração desses anexos, né. Então, vou estar passando para vocês a forma que nós trabalhamos aqui em Tangará da Serra. Mas eu vou explicar porque um pouquinho de cada anexo, né? E eu acredito que nós temos dificuldade, eu acredito que os nossos colegas também devem ter um pouco mais de dificuldade, na elaboração do anexo de metas anuais, que ele é o primeiro anexo
do anexo de metas fiscais, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre todos, mas eu vou focar no anexo de metas anuais, na elaboração dele, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Então, vamos lá. Então, nós vamos estar falando aí da LDO, do anexo de metas fiscais e riscos fiscais para 2025. A metodologia de elaboração, ela está em conformidade com o Manual de Demonstrativos Fiscais da 14ª edição da Secretaria do Tesouro Nacional. Bom, sobre o anexo de metas fiscais, é importante ressaltar que ele integra, né, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele abrange os órgãos da administração pública direta e indireta, estabelece os valores correntes e constantes relativos à receita e à despesa, o resultado primário e nominal e o montante da dívida pública. E esse anexo de metas fiscais, ele é composto por 8 demonstrativos, sendo eles o demonstrativo 1, que é o anexo de metas anuais, o demonstrativo 2, que é a avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, o demonstrativo 3, que é metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores, o demonstrativo 4, que é a evolução do patrimônio líquido, o demonstrativo 5, que é a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, o demonstrativo 6, que é a avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS, o demonstrativo 7, a estimativa e compensação da renúncia de receita, e o demonstrativo 8, a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Eu coloquei aqui, importante lembrar que no MDF 14ª edição, ele ressalta que os demonstrativos 1, 2 e 3 devem adotar a metodologia que foi colocada, né, obrigatória a partir de 2024 aí, para 2025. Até então, por exemplo, a avaliação de metas fiscais do exercício anterior, em 2023, ele era baseado no anexo, no MDF 13ª edição. Então, assim, ele foi mudando, só que a partir de 2025 vai ser obrigatório os demonstrativos 1, 2 e 3, de acordo com a metodologia aplicada no MDF 14ª edição. Entendendo o que é o anexo de metas fiscais, qual que é o objetivo dele? As metas, ele é um instrumento de gestão que subsidia o planejamento e a execução financeira do município. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o anexo de metas fiscais demonstrará como será a condução da política fiscal para os próximos exercícios e avaliará o desempenho fiscal dos exercícios anteriores. É primordial para a elaboração do anexo de metas fiscais o domínio dos conceitos de resultado primário e nominal, renúncia de receita e a margem de expansão. Muito bem. Então, nós vamos falar assim. Depois eu vou falar a base, né, a metodologia, e depois nós vamos para a prática, né, que eu vou demonstrar para vocês como que funciona, quais são essas informações na prática. Então, nós temos que entender o que é resultado primário. Então, o que é o resultado primário? Ele indica os níveis de gastos orçamentários do ente federativo, são compatíveis com suas arrecadações, ou seja, as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. E depois eu vou falar para vocês o que são despesas primárias e receitas primárias. Resultado nominal, né, que é os resultados que nós devemos encontrar aí no anexo de metas anuais. Ele indica os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos, são compatíveis com as suas arrecadações, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as suas despesas primárias. Eu acho que ficou repetido a informação. Tudo bem. Então, vamos lá. O que é o resultado primário? O resultado primário, eu tenho que verificar, levantar as minhas receitas não financeiras, que são as minhas receitas primárias, menos as minhas despesas não financeiras, despesas primárias. Eu encontro o meu resultado primário. As minhas receitas não financeiras, o que são minhas receitas primárias, que é o meu resultado primário, onde que eu preciso encontrar ele? Como que eu encontro ele? Então, são todas as minhas receitas arrecadadas no exercício, porém, nós temos que descontar, né? Deduzir receitas de operação de crédito, receitas de privatizações e receitas de aplicações financeiras.
né, que são as nossas receitas patronais, né, patrimoniais, desculpa. E aí, as despesas não financeiras, né, são as nossas despesas primárias que nós também temos que encontrar. É o total das nossas despesas previstas, deduzindo as despesas com juros e amortização da dívida e despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido. Entendendo o que é o resultado nominal. Hoje o resultado nominal no NDF, e nós temos dois tipos de resultado. O resultado acima da linha, que é o meu resultado nominal da diferença da conta de juros ativos, juros passivos. Nós temos o resultado nominal acima da linha. Abaixo da linha, que é o que nós utilizamos hoje no anexo de metas anuais, é o abaixo da linha, que é o resultado nominal, que representa a diferença entre o saldo da dívida consolidada líquida em 31 de dezembro do exercício anterior, nesse caso de 2023, em relação ao saldo da dívida consolidada líquida apurada em dezembro do exercício de referência. Vamos lá. Então, primeiramente, a gente vai estar falando do anexo de metas anuais, né? Que é o anexo, no meu ver, ele é o anexo mais difícil, né? Mais complexo da gente elaborar ele. Porque depois nós temos os outros anexos, que daí nós temos mais informações, nós temos informações dos balanços, nós temos informações do réu, né? Nós temos outras formas de procurar as informações para a gente montar os demonstrativos. Porém, o anexo de metas anuais, ele depende do que nós estamos projetando, pensando para o próximo exercício, no caso de 2025, né? Então, assim, o que nós projetamos de receita, o que nós estamos projetando de despesa, né? Nós estamos projetando de dívida consolidada, nós estamos projetando de restos a pagar. Então, assim, é tudo projeção. Mas para isso eu tenho que... Então, assim, tudo isso depende do nosso planejamento, certo? Então, para a gente ter um anexo de metas anuais de acordo com o que nós estamos estabelecendo para o próximo exercício, tudo isso tem que ser planejado antes, certo? Então, o anexo de metas anuais, ele é o primeiro demonstrativo do anexo de metas fiscais. Eles terão estabelecidos valores correntes e constantes relativos às receitas e despesas, resultado nominal e resultado primário, o montante da dívida pública para o exercício a que se referir e para os dois subsequentes. Então, nós vamos estar projetando para 2025, para 2026 e para 2027. Qual que é o objetivo dele? A fim de dar cumprimento a esse preceito da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele deve ser elaborado o demonstrativo de metas anuais, que será acompanhado da análise dos principais dados apresentados. Nesse caso, são as metodologias, né? Como que nós vamos apurar ele? Nós precisamos, porque ele é um relatório resumido, mas para nós montarmos eles tem muita informação, nós temos que procurar muita informação e eu vou mostrar para vocês na prática como que é, tá? Então, assim, ó, como a secretária Angela falou, em 2023, em função de uns apontamentos e recomendações que o Tribunal de Contas vinha fazendo referente à questão desses anexos, né? De anos anteriores, nós adotamos essa nova metodologia de elaboração do anexo de metas fiscais e de riscos fiscais. Só para vocês verem como que eram as determinações, essas recomendações aí do tribunal, a gente até colocou aí a de 2022. Por exemplo, uma determinação que observe e cumpra a previsão do inciso 2 do parágrafo 2 do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como as metodologias e os parâmetros de cálculos previstos no Manual de Demonstrativos Fiscais, editado anualmente pela Secretaria do Tesouro Nacional. Para se definir os resultados primários e nominal, constarão no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, ele estava pedindo para nós observar e melhorar, né, as nossas metodologias. E uma das recomendações foi para aprimorar as técnicas de previsão desses valores das metas fiscais, adequado com a realidade fiscal e capacidade financeira do município e compatibilize com as peças de planejamento, né, que são as peças orçamentárias. Então, assim, ó, eu participei de um treinamento do professor Paulo Feijó e ele disponibilizou para a gente
uma metodologia que ele encontrou adequada, né, para fazer essa apresentação das metas. Então, nós adequamos, né, essa metodologia, nós achamos interessante e nós adequamos essa metodologia para a realidade de Tangará da Serra. Eu vou tentar entrar aqui na metodologia para mostrar para vocês como que foi a elaboração dessa metodologia nova, né? Essa metodologia, ela está de 2024 ainda, porque nós estamos... Ai, é verdade, deixa eu tirar outra. Só um minutinho, ela vai compartilhar a tela com a metodologia, tá? Compartilhar a tela com a metodologia que nós adotamos. Isso, muito bem. Então, eu acho que todo mundo está enxergando. Só para confirmar para mim, por favor. Sim. Ok. Então, vamos lá. Então, essa metodologia é a metodologia que nós vamos utilizar para 2025, né? Essa metodologia é uma metodologia com introdução de todas as informações, como que se compõe, né, essa metodologia, as publicações que são exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que se compõe o anexo de metas. Nós temos aí a demonstração do cenário econômico que nós utilizamos para fazer a previsão da receita, né, a projeção da receita para os próximos exercícios, e isso aí influencia diretamente na hora de você fazer a previsão aí, a elaboração do anexo de metas fiscais, né? Colocamos aí uma introdução do que é o anexo de metas fiscais, falando o que são as suas receitas não financeiras, suas receitas primárias, né? Todo esse conteúdo explanando de que forma que a gente elabora esses anexos, né? Porque a Secretaria do Tesouro Nacional, se a gente somente colocar o anexo lá publicado, quem pega o anexo, ele não vai entender, às vezes, de onde nós tiramos essas informações. Ele, acompanhado dessa metodologia, explicando o que é e como a gente encontra essas informações, fica muito mais claro. Como a gente adotou essa metodologia, o Tribunal de Contas, na verdade, nós não tivemos, né, de 2023 e eu acredito que para 2024 também não, né? Então, nós estamos aprimorando e todos os anos nós vamos tentar melhorar aí para poder, né, para não ter mais apontamentos e tá dando melhor qualidade nas nossas informações, na transparência dessas informações para todas as pessoas que queiram acessar ou queiram entender como que funciona, né, esses anexos, porque são anexos técnicos. Então, assim, tem que ter a melhor forma de entender é você colocando na metodologia de como você encontra esses resultados, né? Então, aí nós temos as projeções das receitas e das despesas, como é feita a projeção dessas receitas. Nós mostramos através de históricos, as arrecadações das receitas principais aí do município, né? Eu vou passar um pouquinho rápido, porque ele é uma metodologia extensa, né? Que daí ele fala, então, como a gente faz a projeção da receita, como a gente faz a projeção da despesa, do nosso cenário econômico. E nós colocamos também aqui a variação, como que nós encontramos aí a projeção dos restos a pagar, pagamento de restos a pagar, né? Ele faz parte também do anexo de metas fiscais. Nós colocamos a elaboração da dívida consolidada. E aí nós vamos explicar nessa metodologia cada um desses demonstrativos. Por exemplo, esse é o demonstrativo de metas anuais, né? Então, nós vamos explicar para eles o anexo principal e, em seguida, nós utilizamos nós explicamos como que nós chegamos naquelas informações para a formulação do anexo. E por aí vai, são todos os anexos que a gente, né, coloca explicadinho, como que funciona, todas as informações que são necessárias e que a gente, às vezes, encontra diferença ou dificuldade. Todas essas informações são elaboradas e colocadas em notas explicativas nos anexos. Eu vou voltar aqui para a apresentação. Novamente. Isso.
Então, mas eu vou mostrar para vocês o anexo 2025 que nós estamos elaborando, para vocês acompanharem e visualizarem melhor tudo isso que eu estou falando, né? Falar é mais difícil de compreender do que a gente estar visualizando, né, todas essas informações. Então, para nós elaborarmos o anexo de metas anuais, nós, primeiramente, é a definição do cenário econômico, né? Hoje nós utilizamos os institutos oficiais, né, para isso, que é o Focus, IPEA, o IBGE, né? Então, assim, primeiramente o cenário econômico, né? Para a gente poder fazer as projeções futuras, a gente precisa ter essa definição. Segunda coisa é realizar a previsão da estimativa da receita, né, para o exercício que a gente está elaborando a LDO e para os dois subsequentes. E a realização da estimativa também da previsão da despesa, né, que são aquelas reuniões que nós setamos com as secretarias, né, nós definimos as metas que eles, e as prioridades que eles têm para realizar no exercício, né, e aí nós fazemos essa previsão dessa despesa. Nós utilizamos como base para elaborar o anexo de metas anuais o relatório do REL, né? O anexo 6, que é o demonstrativo dos resultados primários e nominal. Nós também precisamos fazer um demonstrativo da dívida consolidada e o demonstrativo de restos a pagar processados pagos. Então, nesse caso aqui, eu vou estar mostrando para vocês agora como nós elaboramos o anexo de metas com base no REL. Nós optamos por essa metodologia por conseguirmos visualizar melhor a informação. Vou abrir aqui para vocês e aí eu vou explicar. Eu tenho que clicar aqui e compartilhar. Só um momentinho. Vou compartilhar com vocês aqui. Anexo de metas. Muito bem. Como eu estava explicando para vocês, né? Então, nós temos aí que nós utilizamos como base para montar esse anexo. Eu não vou conseguir mudar. Certo. Nós utilizamos o REL, né? O anexo 6 do REL, que é o demonstrativo de resultado primário nominal. No município de Tangará, nós temos na previsão da receita, né? Somos divididos entre prefeitura, SAMAI, que é o serviço de água e esgoto, e o Serraprev, que é o nosso instituto de previdência, certo? Na despesa, nós dividimos entre prefeitura, SAMAI, Serraprev e Câmara Municipal, que é o legislativo, né? Por conta das informações. Por que dessa divisão para encontrar esses resultados? Porque a prefeitura, ela tem uma previsão, o SAMAI, ele tem outra previsão e o Instituto de Previdência tem outra previsão. Então, nós fazemos o quê? Separamos, né, dividimos aquela previsão da receita por entidade, por órgão, né, para a gente poder trazer essa informação para o anexo 6 do REL, né, onde a gente vai lá encontrar as nossas receitas, né, fazer o levantamento das nossas receitas. Então, o que é as receitas? Né? Esse aqui é a metodologia acima da linha, então nós vamos aqui achar o resultado primário, né? Então, como que a gente acha esse resultado primário? Então, nós vamos fazer o levantamento de todas as nossas receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Nós vamos fazer o levantamento aí de todas as nossas receitas de contribuições, as receitas patrimoniais, as receitas de serviços, as receitas de transferências correntes, né? As demais receitas correntes. E aí nós temos também, nós temos as receitas correntes intra-orçamentárias e as receitas de serviços intra-orçamentárias. Eu quero deixar bem destacado aqui que é importantíssimo a gente estar sempre com o manual de demonstrativos fiscais na mão. Não tem como nós elaborarmos um anexo de metas fiscais e de riscos fiscais sem ler o manual de demonstrativos fiscais. É importantíssimo ler e tentar interpretar da melhor forma, certo? Porque
o anexo de metas, ele vem mudando anualmente, né? Ele sempre sofre alterações. Ele já sofreu alterações que antes só se apurava a receita total, a despesa total, a receita primária, a despesa primária. Agora não, agora eu tenho que encontrar receitas primárias correntes, exceto fontes RPPS, receitas primárias correntes com fontes RPPS, né? Despesas primárias com fontes RPPS e receitas primárias sem fontes RPPS. Então, ele vem mudando anualmente. Então, nós temos que fazer o acompanhamento. Para nós que trabalhamos nessa área, não tem outra solução. Nós precisamos colocar o manual debaixo do braço e estar sempre com ele no momento dessa elaboração. Importante falar que o anexo de metas anuais, ele, no município de Tangará, porque nós somos um município de 50 mil, nós fazemos a avaliação, né, do cumprimento dessas metas, junto com a audiência do RGF, né? Então, nós, como a secretária falou, vocês fazem a avaliação? Realizamos a todo o quadrimestre, que são 3 quadrimestres, né, a avaliação dessas metas que são fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, certo? Então, assim, como nós chegamos à receita primária corrente, exceto o RPPS. Então, nós precisamos levantar todas as receitas por órgãos separados. Por isso que nós entendemos que essa metodologia foi uma metodologia mais fácil da gente conseguir visualizar e trazer para a fórmula a previsão, né, desses resultados que a gente está procurando, né? Então, hoje, por exemplo, na receita primária, o que é para mim encontrar minha receita primária? Nem eu falei, receita primária nós descontamos as receitas de aplicações financeiras, né, e as outras receitas não financeiras. Nesse resultado, nós temos nessa linha, nós encontramos o nosso resultado primário de receitas correntes, exceto RPPS. Neste caso aqui, nós temos as receitas primárias correntes com fontes da RPPS. Nessa linha, é importante destacar que são as receitas somente do RPPS, certo? Para a gente poder puxar lá nas fórmulas corretas, né, a informação. Então, aqui nós encontramos as receitas primárias correntes com fontes RPPS. O que é deduzido para mim achar também? Da mesma forma, são as receitas aí de aplicações financeiras e são menos as receitas de aplicações financeiras e outras receitas financeiras aí que está no anexo aqui. Então, essas são as receitas primárias correntes. Aí nós vamos para a receita primária de capital. Então, exceto fontes RPPS nesse caso, né? Porque daí ele também vai me puxar a informação, né? Agora ele vai me exigir que eu também procure e encontre as receitas primárias de capital sem RPPS e com RPPS. Então, hoje, como que eu encontro a minha receita primária de capital, exceto RPPS? Então, o que eu deduzo hoje? Né? Eu faço toda a somatória, como eu achei lá na minha receita corrente. Também aqui nós dividimos, né, da continuidade aí as informações por órgão. Então, eu faço o levantamento, a somatória de todos os órgãos e para mim encontrar o meu resultado primário de capital, receita primária de capital, exceto fontes da RPPS, eu deduzo operações de crédito, amortização, da alienação de bens. Hoje eu reduzo as alienações de investimentos temporários e de investimentos permanentes e também a outras receitas de capital não primárias. Das minhas receitas primárias de capital com fontes RPPS, eu vou puxar também a informação lá do meu RPPS, da onde eu tenho eu lancei informação lá por órgão, né? Então, eu encontro aqui a minha receita. Minha receita primária total, qual que é? É a soma com fontes RPPS. Então, eu vou somar as minhas receitas primárias correntes, exceto RPPS, receitas primárias correntes com fontes RPPS, receitas primárias de capital, exceto fontes RPPS, e receitas primárias de capital com fontes RPPS. Esse é o resultado da minha receita primária total com fontes RPPS.
receita primária total, exceto fontes RPPS. Então, que é a minha receita primária corrente, mais a minha receita de capital, exceto o RPPS. Então, aqui eu consegui achar a minha receita total com e sem RPPS. Muito bem, essa foi a parte da receita. Agora nós vamos para a parte da despesa, né? Então, a despesa, nós utilizamos a mesma metodologia. Nós dividimos a projeção da despesa para a prefeitura municipal, para a autarquia SAMAI, para a autarquia Serraprev e para o legislativo, que é a Câmara Municipal. Nós dividimos e fazemos a projeção para cada um dos seus órgãos, né, das suas entidades, e no resumo aqui, né, que são a projeção para 2025, 2026 e 2027, né? Então, o que são despesas primárias? Despesas primárias, hoje correntes, ela é o total da minha receita, exceto fonte RPPS, deduzidas de juros e encargos da dívida. Então, para mim encontrar a minha despesa primária corrente, eu deduzo os juros e encargos da dívida. As minhas despesas primárias correntes com fontes RPPS, da mesma forma, eu vou lá no meu órgão, né, no meu Instituto de Previdência, total da receita menos a previsão de receita de juros e encargos da dívida. Muito bem, então aqui eu encontro a minha despesa primária corrente com fontes RPPS. As minhas despesas de capital primárias, exceto fontes RPPS, eu também deduzo aqui, para me encontrar, né? Eu deduzo minhas inversões financeiras e amortização da dívida. As inversões financeiras são empréstimos e financiamentos, aquisição de títulos de capital integralizados e os títulos de crédito. E a minha amortização. Então, isso eu encontro a minha despesa primária. Nesse ponto aqui, eu queria destacar o seguinte: nós temos uma previsão na receita de operação de crédito, certo? Então, hoje a minha operação de crédito prevista para 2025 é de 84 milhões, né? Que nós estamos, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Ela exige que, para poder previsionar uma operação de crédito, eu tenho que deixar ela prevista nas minhas peças orçamentárias, né? Então, como o município está buscando investimentos através dessas operações, nós já deixamos elas previstas. Porém, na minha despesa, ele não fala para deduzir os recursos de operação de crédito, que a gente deixou previsto na despesa de operação de crédito. O que isso impacta lá no meu resultado primário, tanto com RPPS e sem RPPS? Ele vai me dar um déficit, né, de resultado primário gigante. Nós fizemos uma consulta à Secretaria do Tesouro Nacional quanto a essa situação. No momento, através de notas explicativas, claro que a gente vai colocar na metodologia, a gente vai reduzir tanto na receita quanto na despesa os recursos de operação de crédito. Mas esse é um entendimento nosso aqui do município. Nós fizemos um questionamento à Secretaria do Tesouro Nacional, né, através dos canais deles, e estamos aguardando a resposta, né, dessa pergunta. Por conta que nós entendemos que, se na receita exclui-se as receitas de operação de crédito, por que na despesa não se deduz? Aí o nosso resultado primário, ele sempre vai ser deficitário. Então, esse é o nosso questionamento junto à Secretaria do Tesouro Nacional. No momento, nós optamos por, em nota interna, fazer uma nota explicativa, né, no demonstrativo de anexo, então nós vamos fazer essa redução. Mas aí fica a critério, né, de cada responsável técnico, né, cada entidade sobre essa situação. Então, com isso, nós encontramos, deduzindo essas informações, né, essas despesas, né, nós encontramos aí as nossas despesas primárias de capital, exceto os RPPS.
As nossas despesas primárias de capital com fontes RPPS é o que ficou previsto de investimento lá dentro do RPPS, né? O RPPS, como ele não tem operação de crédito, né? Geralmente questão de empréstimos, aquisição de títulos de capital, títulos de crédito e tudo mais, então é o que fica previsto lá em investimento realmente, tá? Então nós temos aí a nossa despesa primária de capital com fontes RPPS. Então, nossa receita primária total com fontes RPPS é a somatória, então, das nossas receitas primárias correntes, exceto fontes RPPS, receitas primárias correntes com fontes RPPS, as despesas primárias capital, exceto fontes RPPS, mais as despesas primárias de capital com fontes RPPS. Então, nós temos nossa despesa primária total com fontes RPPS de 682 milhões nesse caso. E as nossas despesas primárias total, exceto fontes RPPS, é a somatória da nossa despesa primária corrente, exceto fontes RPPS, mais as despesas de capital, exceto fontes RPPS, somados, nesse caso, à reserva de contingência, certo? Bom, aqui nós encontramos, então, o nosso resultado primário com fontes RPPS e o resultado primário sem fontes RPPS. No município, para 2025, nós iniciaremos aí com um déficit inicial, né, com RPPS de 6 milhões e sem RPPS de 6 milhões 800. É bem pouca diferença, né? É importante ressaltar aqui que o déficit apurado na elaboração do anexo, ele não é um resultado ruim. Por quê? Porque ele é uma forma de demonstrar que o município vai precisar investir esforços para melhorar ou cumprir esse resultado, né? Para superar esse resultado. Então, o déficit negativo, né? O déficit, ele não é nós não podemos ver ele de uma forma ruim, não. É uma forma que, olha, nós precisamos trabalhar, o município vai precisar trabalhar para poder arrecadar, para poder cumprir e melhorar o resultado primário, que ele seja positivo, né? Ele seja superavitário, certo? Então, esse é o acima da linha, né? Dos resultados primários e sem RPPS. Esse aqui é o anexo, só é a metodologia para a gente poder elaborar o anexo de metas anuais. E depois eu vou mostrar para vocês como que essas informações vão lá para esse anexo. Então, aí nós temos o valor corrente, né? Então, o valor corrente aí estabelecido para 2025 para o município, né? É de 6 milhões, um déficit de 6 milhões 856 da meta do resultado primário. Aí nós temos que procurar o resultado nominal, certo? O resultado nominal, que nem eu falei para vocês lá na apresentação, nós temos o resultado nominal acima da linha, né? Acima da linha e abaixo da linha. O acima da linha, ele é descontado, ele pega o meu resultado primário, ele faz a somatória da diferença entre os resultados, os juros ativos e os juros passivos, eu encontro o meu resultado nominal acima da linha. O resultado nominal abaixo da linha, ele faz a somatória, não, a diferença entre a minha dívida consolidada efetivamente realizada em 31 de dezembro do exercício anterior, com a projetada para o próximo exercício que nós estamos projetando, né? Então, nesse caso, o meu resultado abaixo da linha é a diferença entre a minha receita de 2023, dívida consolidada de 2023 e a minha dívida consolidada de 2024. Aliás, para 2025, nós pegamos aí a dívida consolidada do segundo quadrimestre, do primeiro quadrimestre do ano de 2024, na verdade, né? Então, para 2025, nós temos um resultado nominal de menos 19 mil. Esse é um resultado positivo, né? Os meus colegas técnicos que entendem de dívida consolidada entendem que esse é um resultado positivo, na verdade, né? Ele está negativo, mas ele é um resultado positivo para o município. Bom,
uma questão importante de lembrar, principalmente na hora de fazer a avaliação dessas metas, é você deixar destacado, ou você sempre deixar no relatório e na metodologia, os valores apurados por superávit, né? E que são utilizados aí para abertura de créditos adicionais, né? Para o próximo exercício. Nesse caso, eu deixei aqui de 2023, porque na hora de fazer a avaliação dessas metas previstas, por exemplo, nós estamos avaliando 2024, né? Nós já avaliamos o primeiro quadrimestre, vamos avaliar o segundo, né? Em setembro. E aí é importante a informação, por quê? Porque nós temos um déficit, né? Como apurado aqui. Porém, nós temos uma disponibilidade, né? Nós temos recurso suficiente em conta para a cobertura desse déficit. Então, nós temos que demonstrar, deixar isso demonstrado no anexo de metas anuais, certo? Então, com todas essas informações levantadas, né? Tanto dos resultados primários, dos resultados nominais, nós passamos agora para o anexo de metas anuais, né? O anexo de metas anuais, ele, de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais da 14ª edição, ele tem que apresentar, né, a minha receita total, exceto fontes da RPPS, receitas primárias, exceto fontes da RPPS, despesa total, exceto fontes da RPPS, despesas primárias, exceto fontes da RPPS. Porém, ele pede para mim demonstrar as receitas total com fontes RPPS, receitas primárias com fontes RPPS, despesa total com fontes RPPS e despesa primária com fontes RPPS. Então, como que eu cheguei nessas informações? Então, eu consegui fazer esse levantamento por quê? Eu consegui fazer na metodologia de elaboração utilizando o anexo do resultado primário e nominal lá do réu, né? Até porque na avaliação eu também tenho que compatibilizar o réu com a avaliação das metas fiscais, né? Das metas anuais. Então, como eu fiz a metodologia, levantei toda a informação no anexo 6 do réu, eu trago todas essas informações para o anexo de metas anuais. Então, o meu anexo de metas anuais, ele tem que dar o resultado igual a da minha metodologia, né? Então, se eu tive um resultado primário de 6 milhões lá na minha metodologia, eu tenho que trazer para fazer a compatibilização das informações, né? Meu resultado primário com e sem RPPS, ele está de acordo com a metodologia que eu estabeleci, certo? Qual que é a diferença no anexo de metas anuais, que no anexo do réu ele não consta, né? Que é a previsão do pagamento de restos a pagar de despesas primárias. Esse é um anexo que nós fazemos separado também e eu vou explicar para vocês. Esse pagamento de restos a pagar, como diz, né? Pagamento de restos a pagar. Então, é o que eu estou planejando pagar de restos a pagar no exercício, inscritos no exercício 2024 para 2025. Então, esse pagamento de restos a pagar, a previsão dele, eu tenho que somar a minha despesa total. Então, eu tenho a minha despesa total somada ao pagamento dos restos a pagar de despesas primárias. Emanuele, como que eu acho esse pagamento de restos a pagar de despesas primárias? Nós estamos falando de projeções, né? Essas projeções precisa-se de metodologias. Então, nós também utilizamos aí uma metodologia de cálculo, né? Essa metodologia de cálculo, nós utilizamos aí, eu já deixei até em nota explicativa aqui, no anexo, porque ele vai fazer parte lá do meu anexo, da minha metodologia, anexo de metodologia, né? A elaboração do anexo acima, utilizamos como base de informações o réu e o balanço orçamentário do município. Mais especificamente, né, quais são os anexos que a gente utiliza, que são os anexos 6, o anexo a tabela 6.3, o anexo 7 do réu e o anexo 12 do balanço orçamentário.
Então, essas informações, porque eu tenho que achar, né, os meus pagamentos de restos a pagar de despesas primárias. Então, eu tenho que encontrar o que eu estou projetando lá de pagamento, que eu vou pagar de despesas primárias para o próximo exercício. Como que eu projeto isso? É uma metodologia nossa, né, que nós apuramos, participamos de algum curso e nós entendemos que foi a melhor forma de se fazer a projeção. Só um minutinho, por favor. Muito bem. Então, essas informações, nós pegamos aqui 2020, o balanço ele é de 2020, mas quando você pega o anexo A, no anexo 12, de restos a pagar não processados inscritos e restos a pagar processados, né, nós fazemos a somatória do exercício, o que foi cancelado, o que foi pago. Importante que a gente sempre faça a comparação entre o réu, sempre o balanço, para ver se as informações elas estão compatíveis, né? Então, a gente sempre faz essa análise, né? Então, aí nós pegamos o balanço de 2020, que é referente a 2019, na questão dos restos a pagar não processados e processados inscritos. O balanço orçamentário de 2021, que traz as informações de 2020, né, na questão dos processados e não processados, de 2021, de 2022, que traz as informações de 2021, desculpa, e a informação de 2023, que traz as informações de 2022. Como que nós encontramos aí 2023, né, nós pegamos as informações aí, pela média. Tá? Para 2024. Como que nós vamos encontrar? Como que eu vou fazer uma média do que eu vou pagar para o próximo exercício? Né? Nós utilizamos a base da média. Nesse caso, de 2023 para 2024, que, vamos dizer assim, é o que foi inscrito em 2023 e o que eu tenho intenção de pagar em 2024. Certo? Então, nós fazemos uma projeção pela média de 2020 a 2023. Para 2025, nós pegamos a média de 2021 a 2023. Para os próximos anos subsequentes, né? Média de 2022 a 2024 e 2027 de 2023 a 2025, certo? E aplicando o que ficou projetado de inflação para 2024, no caso, né? 2024, 2025, né? E aí subsequente, conforme aí os institutos oficiais do governo, certo? Então, como que eu achei esse valor dos pagamentos de restos a pagar de despesas primárias que nós temos intenção de pagar no município de Tangará da Serra para 2025, né? Então, utilizando essa metodologia de cálculo, certo? Essa metodologia, ela também tem que ser descontada os restos a pagar de despesas intra-orçamentárias. Intra-orçamentárias no caso do RPPS, porque pode ser que outros municípios tenham outros órgãos que têm receitas intra-orçamentárias, né? No nosso caso, no município de Tangará, são as receitas do nosso Instituto de Previdência Social, dos servidores de Tangará da Serra, certo? Então, aqui eu faço a somatória desses restos a pagar, de acordo com o Manual Demonstrativos Fiscais, a despesa total. Eu somo ele à despesa total. Mas tá dando divergência na minha receita total e na minha despesa total, certo? O Manual Demonstrativos Fiscais, ele fala que o anexo de metas anuais, ele não precisa ser igual a gente prevê na lei orçamentária, né? Que a minha receita precisa ser igual à minha despesa. Por isso que é importante aquela questão da gente colocar lá na metodologia do anexo 6 do réu, a questão da disponibilidade de superávit financeiro que a gente prevê, né? Que fica previsto aí, né? Fica previsto não, é apurado, na verdade, né? É apurado todos os anos aí e a gente tem que deixar esse valor lá demonstrado para demonstrar que eu tenho uma receita prevista, mas eu tenho restos a pagar, mas eu tenho superávit, né? Então tenho disponibilidade
financeira para poder fazer a cobertura desse pagamento de restos a pagar de despesas primárias, certo? Então, como eu já tinha falado, né, o meu resultado primário, primário sem e com RPPS, a gente já encontrou aqui, né, ficou previsto e está compatível lá com a minha metodologia. E aqui nós apuramos, como eu falei para vocês, o resultado nominal acima da linha, que é a diferença entre os meus juros ativos e meus juros passivos. Eu tenho o meu resultado nominal acima da linha. E nós temos também o resultado nominal sem RPPS, né, é importante lembrar, abaixo da linha, que é a minha dívida consolidada do exercício de 2024, que nós utilizamos, na verdade, o que foi avaliado aí no primeiro quadrimestre, né, em relação ao que eu estou prevendo para 2025. Como que eu acho uma previsão da dívida consolidada e da dívida consolidada líquida? Também utilizamos uma metodologia. Essa metodologia, ela é baseada também em projeções, certo? Essas projeções no município, nós já temos essas dívidas hoje, que é uma dívida do SAMAI, uma dívida de operação de crédito também, que é do SAMAI. Nós pagamos uma outra operação junto ao RPPS, né? Então, nós pagamos aqui o que tem previsto de orçamento, o que nós pegamos ao último quadrimestre, por exemplo, para elaborar para 2025, né? O que ficou estipulado lá no meu anexo de dívida consolidada, e nós projetamos aí para 2025, 26 e 27. Neste caso de Tangará, como a gente já comentou, nós temos uma operação de crédito aprovada junto ao BNDES para a questão de infraestrutura. Nós vamos começar a pagar o principal dele em 2026. Então, nós começamos, ele entra na minha dívida consolidada a partir somente de 2026, certo? Então, nós utilizamos essa metodologia. E para os próximos anos, aplicamos aí o que ficou previsto de aumento de receita, né? O IPCA mais o PIB de 6%, nós aplicamos. Por isso, a importância de você fazer a definição aí do cenário econômico antes de você fazer a projeção da receita, a projeção da despesa, porque isso vai impactar aí e a gente vai levar junto para a elaboração dos demais anexos aí. Então, nós temos aí a previsão, então, do resultado nominal sem o RPPS abaixo da linha. Aqui é importante também lembrar, nessa questão da dívida consolidada, que nós também temos uma projeção de restos a pagar processados, né? Então, assim, é o que nós precisamos. Também existe uma metodologia. Essa metodologia a gente também utiliza balanço orçamentário, né? O REL, também utilizamos essa informação e fazemos as projeções também de acordo com os índices inflacionários que a gente está, os índices econômicos, desculpa, que a gente também está utilizando para as próximas projeções. Essas tabelas é uma metodologia que a metodologia foram nós que adequamos ela à nossa realidade, no caso, para a elaboração das metas anuais. Cada município, claro que existe um anexo definido, né? Um anexo aí que nós devemos seguir o que está no anexo do REL, porém a metodologia, como você monta, né? Daí vai de cada município, as informações que são levantadas vai de cada município. Neste caso, é o anexo de metas anuais. Como ele é um anexo mais complexo, eu queria verificar se existe algum questionamento, alguma dúvida, antes da gente partir para os outros anexos. Deixa eu voltar. Eu vi que teve bastante interação pelo site, né? Até fui tentando responder algumas, né? Mas é bem bacana porque eu vejo que as nossas dores são bem semelhantes, né? E as dúvidas também, né? Mas como que eu faço com o superávit? Porque eu tive apontamento aqui com o TCE. Então, nós gostaríamos de abrir a palavra para os colegas, né? Se tiver dúvida referente a essa parte da elaboração do anexo de metas anuais, para a gente ir discutindo na medida do possível. Alguém gostaria de fazer um questionamento? Olá.
Então, colegas, Milton, eu vi que você fez alguns questionamentos e outros colegas também, fiquem à vontade para usar a palavra. Isso aqui não ficou azul? Também achei estranho. Eu vi que um colega colocou a questão da abertura do superávit financeiro. Eu não estou encontrando aqui agora, né? Mas eu vi que ele colocou que se não abrir por crédito especial, não daria alguma diferença. Eu confesso que eu não entendi muito bem, porque chega 31/12, a gente encerra o exercício financeiro, né? Aí fechamos o balanço e apuramos o superávit financeiro. Por exemplo, esse ano eu liberei o superávit financeiro dia 14 de fevereiro, né? E esse superávit financeiro, que foi 188 milhões, ele entra no meu exercício financeiro agora de 2024 somente por autorização legislativa, somente por abertura de crédito especial, né? Então, e com a fonte 2, né? Iniciando lá com a fonte 2, que é recurso de superávit financeiro, né? Recurso de exercício anterior. Então, todo o recurso de superávit financeiro, eu só uso ele mediante abertura de crédito especial na fonte 2, então eu sei todos os valores que são do exercício e que são de exercícios anteriores, né? A gente faz esse controle por fonte de recurso, acredito que todos os outros municípios também. E aí, no momento do nosso balanço orçamentário no anexo 1 do réu, tem essa separação também do que é do exercício, que é de anos anteriores, porque senão o balanço orçamentário fica em déficit, né? Eu acredito que talvez tenha sido esse o questionamento do colega, por conta do superávit financeiro. Mas esse déficit não existe, porque o superávit financeiro significa o quê? Olha, tive uma arrecadação maior, não gastei, né? Tenho dinheiro e a lei me permite utilizá-la no próximo exercício. Então, eu faço abertura de crédito especial, porque a Lei 4.320 permite isso, e nós fazemos esse gasto, né? Temos autorização para gastar. Então, se o colega quiser colocar a informação que ele gostaria... Eu só gostaria de complementar a questão do superávit no anexo do réu. Por que nós deixamos essa informação lá? Tanto na previsão, quanto também na hora de fazer a apuração, né? Fazer aquela avaliação, no nosso caso, a cada quadrimestre, né? Por conta que, às vezes, nós utilizamos o recurso, o superávit, como abertura de crédito, então, às vezes, a nossa receita, a nossa despesa, ela tá maior que a nossa receita. Então, se nós temos recurso de superávit, nós temos que demonstrar em algum lugar. Como lá no réu ele me permite, no ajuste metodológico, incluir essa informação, né? Então, para demonstrar, no caso da elaboração, a gente deixa o que ficou no exercício anterior, né? Porque nós não temos para o exercício seguinte, né? Então, nós temos que demonstrar que nós temos suficiência, né, financeira para fazer aquela cobertura, daquela projeção do pagamento de restos a pagar. No caso do anexo de metas anuais, né? Por isso que é importante a informação da questão do superávit. Alguém quer fazer alguma colocação? Se eu posso dar continuidade? Pessoal, o microfone está aberto, vamos aproveitar. Estou vendo que o Milton fez algumas perguntas específicas. Milton, você não gostaria de usar a palavra? Não estou nem escutando, está sem fone. Não. Mais alguém? A do Milton aqui, você já respondeu, ô Ângelo? Já, né? Aí vai descendo, vamos ver o que mais que tem. Aqui, a Ângela, tá. Cristiano agora fez um monte de pergunta. Sobe essa aí. A disponibilização das planilhas, nós podemos disponibilizar sim, tá? E se o pessoal tiver alguma dúvida, quiser conversar conosco também, a gente pode auxiliar sim. A gente marca um horário, né? A gente pode conversar com certeza. Tá, essa pergunta do Cristiano, você já respondeu, Ângela?
Durante a execução, quando verificar que as metas não poderão ser atingidas, como proceder à alteração das mesmas? Meu município levou apontamento por prever um valor positivo de resultado primário, mas concretizar valor muito maior, devido a uma entrada maior de receita. Na verdade, seguimos a arrecadação além do que tínhamos de despesas previstas, mas levamos o apontamento. Ele está se falando em relação às avaliações, né, das metas periódicas. Acredito que ele, pelo que eu entendi, ele teve uma previsão de resultado primário e aí durante a execução esse resultado foi muito maior do que o previsto, né? Então possivelmente ele deve ter tido um apontamento nesse sentido, de que a previsão não foi próxima da realidade, né? Eu vejo, Cristiano, assim, nós fazemos esse acompanhamento da avaliação das metas quadrimestralmente. Eu não conheço uma forma de alteração das metas previstas na LDO durante a execução. Por isso que é muito importante, no momento em que nós formos fazer a elaboração da peça, nós fazermos o mais próximo da realidade. Primeiro, em relação à receita. A receita, gente, nós temos... E aí eu vi que um colega também colocou a questão do déficit, né, que o gestor sempre quer gastar um pouco mais. A receita, e isso serve para se ter uma boa gestão fiscal, né? Nós sempre temos que olhar para ela com coragem e com a realidade, né? Então, nós não podemos superestimar essas receitas. O que a gente... E nem subestimar. Porque se nós subestimamos, nós corremos o risco de ter um apontamento deste, né? De ter uma arrecadação muito maior do que o que nós deixamos previsto na nossa LDO. Qual metodologia que nós adotamos nestes 2 últimos anos que nos auxiliou até mesmo para ter uma execução um pouco melhor? Só que também nos exigiu muito na execução. Foi o quê? Controle de desembolso e acompanhamento. O que nós usamos? Nós usamos a média da arrecadação dos 2 últimos anos, aplicamos o PIB e aplicamos o IPCA, para a gente ter essa projeção, a previsão da receita do próximo exercício, né? E a gente senta com as secretarias, antes de fixar essa receita, para a gente saber tudo que tem de convênios assinados, né? Para já deixar tudo previsto. Aí, durante a execução, vai o município e recebe uma emenda parlamentar, por exemplo, né? Isso vai destoar muito do que você havia previsto de receita. Se você tem, se você, no momento que você planejou, você já cuidou para que todas as receitas estivessem previstas, se você receber 1 ou 2 receitas a mais, essa distorção não vai ser muito grande. Então, o que eu posso falar para você, Cristiane, é assim, no momento que você for, para você não ter esse tipo de apontamento, no momento que você for elaborar a sua receita, você olhar para ela e com as secretarias finalísticas, tudo que se tem de pretensão de arrecadação, né? Só que também com um cuidado, porque senão o povo fala assim, ó, eu vou receber tantos milhões de emendas, só que não tem uma proposta assinada, você também não pode prever isso, porque senão você vai ter lá um orçamento de 800 milhões, mas vai executar 500 milhões, né? Vai ter problema, vai ter apontamento. Então, é o cuidado no momento da elaboração da sua receita. Mudar a meta no meio do jogo, eu não conheço uma forma. Eu acredito que não tenha. Então, esse cuidado ele tem que ser prévio, tem que ser no momento da elaboração. Porque, senão, você vai correr o risco de ter esse tipo de apontamento. Né? Por exemplo, eu sempre discutia um pouco com a Emanuele, né? Por exemplo, nós nunca tivemos déficit aqui. A gente faz o controle. Nós tivemos uma projeção de déficit, mas nós sempre tivemos superávit. Então, qual é a minha discussão com ela?
como é que nós temos sucessivos superávites e no momento da nossa elaboração da LDO nós estamos prevendo um déficit. Isso não vai acontecer, né? Porque a gente tem tido superávit. Como é que eu vou prever que eu vou ter déficit? Sendo que eu não posso autorizar que se gaste além do que se arrecada. Aí eu vi que o colega colocou até ali. Isso só acontece na União. E realmente, eu duvido se no município acontecer de ter um déficit igual acontece com a União, se nós conseguimos ter contas aprovadas. Não conseguimos, né? Então, nós temos que ter um controle muito grande e muito cuidado no momento dessa elaboração das peças, né, e das metas. Senão, na hora que o Tribunal de Contas for avaliar as nossas contas, nós vamos ter sucessivos apontamentos. Esse ano, nas nossas contas de governo, nós só tivemos 4 apontamentos, né? Todos defensáveis, graças a Deus. Então, eu até vejo assim que a gente está melhorando. E nós já chegamos a ter, lá em 2014, 174 apontamentos nas nossas contas, né? Então, a gente vem assim trabalhando para uma melhoria. Mas eu vejo que o fundamental é esse planejamento. É o cuidado nessa elaboração das nossas peças, o cuidado na elaboração das nossas metas, olhar para a receita com a realidade, porque senão a gente quebra o município. Gente, é fácil demais quebrar município. É só a gente ser um sonhador e prever que vai arrecadar tudo e dar autorização para gastar, sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Essa sua frase aí de que a gente quebra o município chega a doer aqui, porque, na verdade, fica mesmo sobre toda a responsabilidade na Secretaria de Finanças, na mão do contador. Embora o planejamento tenha essa parte extremamente importante de visualização dessas metas, mas, ao final, quem vai dar o tom vai ser a contabilidade mesmo, e a parte financeira e a contabilidade. Embora você explicou aí a sua metodologia que você fez, mas eu achei muito pertinente essa pergunta do Helder Maciel de Lucas do Rio Verde, né? Na verdade, nem é uma pergunta, ele fez uma afirmativa. No REE, os pagamentos com fonte de superávit é incluído na despesa para calcular o resultado primário e não pode ser considerado na receita. Isso. Talvez você já tenha mencionado isso em algum momento, eu gostaria que você desse mais um foco nisso, por favor. Assim, por isso que lá no REL, no ajuste metodológico, se inclui a informação. No REL, ele não permite, e nem no anexo de metas, na hora de você fazer a avaliação, a informação separada, vamos dizer assim, de superávit. O que é receita primária com superávit, o que é despesa com superávit, né? Então, os anexos, ele não me permite isso. Porém, no final do REL, ele no ajuste metodológico, ele tem a informação. Só para complementar a questão do colega que falou sobre o superávit dele, da meta de superávit muito maior do que previsto, realmente nós não temos como ajustar isso ou alterar a previsão dessas metas estabelecidas. Porém, é importante destacar e deixar para os colegas que a Secretaria do Tesouro Nacional, o MDF, ele fala que toda e qualquer alteração ou qualquer informação que seja muito discrepante do que a gente se planeja, tudo deixa em nota explicativa, anexa. No anexo da avaliação, inclui a informação, o porquê que deu essa receita tão maior do que foi a prevista, né? Então, assim, porque houve o recebimento de recursos referente tal, quanto mais explicado, melhor. Porque se o tribunal apontar, e a gente pode anexar esse anexo da avaliação e demonstrar para ele que o porquê disso. Às vezes ele vai apontar, mas nós temos como demonstrar e justificar por que houve essa discrepância aí na arrecadação tão grande, né? Então, assim, toda informação, no meu caso, no caso aqui do município, que nem eu já falei para a Ângela, tudo a gente se coloca em nota explicativa. Coloque em nota explicativa porque nós vamos conseguir depois demonstrar o porquê dessa discrepância, né? Então, às vezes, no anexo em si a gente não consegue, mas nós conseguimos comprovar o porquê dessa discrepância, ou déficit ou superávit tão diferente do que foi previsto. E nessa questão do colega de Lucas do Rio Verde, realmente lá no REL a gente informa, né,
tem linhas, tanto no anexo 1, que é o balanço orçamentário, porque se você deixa separado lá o que é de superávit financeiro. No anexo 1 do balanço orçamentário, lá na parte da receita, porque ele não é receita do ano, né? Ele é recurso, saldo financeiro de anos anteriores. Então, lá no anexo 1 do balanço orçamentário, ele tem o quadro da receita e tem o quadro da despesa. No quadro da receita, tem uma linha chamada recursos de superávit financeiro, se eu não me engano, ou é recursos de anos anteriores. Faz tempo que eu não faço, então eu não estou lembrando direito. Mas tem uma linha no quadro 1, que é o quadro da receita, e no quadro da despesa também tem a informação do que é de superávit financeiro. Porque senão o nosso balanço orçamentário ele ficaria sempre deficitário, né? Então, tem essas informações para ser colocadas. Mas nunca o saldo financeiro de recursos de superávit financeiro vai compor a receita, porque ele não é receita desse ano, né? Já tem o nome, é superávit financeiro. Ele é saldo financeiro de exercícios anteriores. E nós podemos utilizá-lo no próximo exercício, mediante abertura de crédito especial. Ok? Vamos seguir? Na verdade, Ângela, essa sua informação, esse seu foco aí que você mencionou, tem muito a ver com o que é contábil e o que é financeiro, o que é planejamento e o que é resultado fiscais. Embora está tudo no mesmo pacote, mas nós sabemos que até a fonte para captar cada uma dessas informações é diferente. Então, a gente precisa ter isso muito segregado na nossa missão, no dia a dia, para dar esse tipo de resposta para a sociedade e para o prefeito. Em algum momento, eu vi aqui em algum comentário de algum participante dizendo que os gestores eles não prestam muita atenção nessa questão da receita. Eles acham que é infinito e vão jogando despesa, e acham que o contador e o financeiro que se vire para se ajustar. Não foi bem nesses termos, mas o sentido é isso. E nós sabemos que essa metodologia ela é extremamente limitante e o pé tem que ficar no chão e a cabeça também. Não adianta a cabeça ficar na lua, porque aí vai acontecer o que você mencionou em relação a quebrar o município. É muito fácil quebrar um município se não seguir a metodologia. Então, eu chamo atenção para esse detalhe, que não se esqueçam de segregar essas informações. Planejamento, execução, parte contábil e parte fiscal, separado, obviamente, com o financeiro. Exato. É isso. É muito importante, Valdir, a gente ter essas informações segregadas, até para nós darmos uma melhor resposta para o gestor e uma melhor tomada de decisão para a gestão, né? Por exemplo, nós temos separado o orçamento, o controle financeiro, o controle de desembolso. E a questão da gestão fiscal. E, ao mesmo tempo, integrada, nós conversamos o tempo todo. Por exemplo, a Emanuele, ela está do ladinho do Flávio, que é o nosso contador, né? Então, a gente tem que estar em sintonia e em conversa o tempo todo. Por quê? Senão, nós temos um planejamento que vai destoar da execução. Isso vai ter um monte de problema, gente. E nós já tivemos isso no passado, né, Manu? Foi, assim, um trabalho grande para a gente poder melhorar isso daí. Antigamente, nós tínhamos muitos problemas, ainda temos, né? Mas nós tínhamos mais problemas na execução, porque se planejava totalmente desagregado da execução, né? Então, nós passamos a comungar essa dor do financeiro, porque não adianta a gente planejar uma receita de 800 milhões, sendo que a capacidade de arrecadação do município é 700. O que vai acontecer no momento da execução? Eu vou ter que ter bloqueio de orçamento,
corte de orçamento, e isso vai dar muito problema para o gestor, porque ele planejou que ele tinha 800, mas ele só tem 700. Ele não vai conseguir executar o que ele planejou. Então, é muito importante nós termos essas informações segregadas, né? Para a gente dar uma resposta de melhor execução, uma resposta de melhor planejamento junto com o nosso gestor. Só que o planejamento e a contabilidade conversarem sempre, porque o planejamento ele não pode ser muito distante do que é a capacidade de execução do município. E a execução do município não pode ser muito distante do que é o planejamento. Senão, no meio aí, nós vamos ter problema e não vamos conseguir entregar para a sociedade, que é o nosso principal objetivo, né? Que é entregar serviços para a nossa população. Na verdade, eu acho que é de suma importância, na verdade, o planejamento, né, a contabilidade, o financeiro andarem, no nosso caso de Tangará, estão vinculados à Secretaria de Fazenda, né? Não sei se em outros municípios ocorre da mesma forma, mas no município, então nós temos essa vantagem, nós temos uma gestora que ela é técnica, que eu acho muito importante a participação, eu como técnica, servidora efetiva do município, hoje eu já trabalhei com outros gestores que às vezes não têm essa informação, esse conhecimento e às vezes não participa desse planejamento. O quão importante é o secretário, né, a gestão, ela está próxima ao planejamento e à execução do que foi planejado. Porque se não se conversarem a execução fiscal, todas essas informações, eu não vou conseguir atingir minhas metas fiscais, não vou conseguir atingir o que eu estou planejando para o próximo exercício. Então, no município hoje, nós temos no meu ver, é uma excelente relação entre o planejamento, entre o contábil e o financeiro. Então, nós estamos conseguindo trabalhar alinhados e isso tem trazido bons resultados, né? Nós estamos deixando aí de ter apontamentos, né? Claro que não somos perfeitos, porque sempre existe coisas para melhorar, né? Então, mas eu acho que é super importante a gente estar alinhado e conversando para a gente ter um bom planejamento. E, claro, com a gestão, né? Com o prefeito e tudo mais, eles têm que estar ciência e a gente tenta incluir eles sempre nessa questão, tanto da previsão da receita, nós fazemos o possível para incluir e deixar sempre eles a par, para eles entenderem um pouquinho maior, porque, que nem vocês falaram, né? Se a gente planeja uma coisa e eles querem executar outra, nós nunca vamos conseguir fazer um alinhamento correto dessas peças de planejamento, né? Essas peças orçamentárias, então é super importante. Não sei se a gente conseguiu responder as perguntas, se tem mais algum questionamento. Eu acho que não. Você já respondeu bastante, né? Você já respondeu bastante. E pelo horário, lá na região de Goiás, né? Na região de divisa com Goiás, já é 12h15. Então, nós tivemos aí já uma baixa nos nossos participantes devido a essa situação. O horário, né? Ok, Valna, nós temos, em relação à apresentação, tem só mais discriminando sobre os demais anexos, né? Só que com os colegas, assim, eu acredito que o anexo de metas anuais, esse é o ponto-chave, assim, é o principal para elaborar as nossas peças, né? Os demais, se vocês quiserem continuar, a gente pode passar o que eles são, né? E caso também... Ângela, vamos continuar. E certo. Como vai ser disponibilizado o material, e aí, se caso surgir algumas outras dúvidas, eles vão fazer um encaminhamento, a gente vai conversando para esclarecer, só para não perder o momento. Nós já estamos agora, nesse momento, com mais de 50 pessoas em sala, então vamos continuar. Perfeito, então, ótimo. E conforme for tendo questionamentos, a gente vai conversando, tá bom? Muito bem. Então, só para deixar claro, essa metodologia que a gente elaborou, a gente pode estar passando para os colegas,
no final da apresentação eu vou deixar o e-mail, né, os contatos para quem tiver interesse, né, e quiser essa metodologia, né, que é a metodologia que está se adequando para Tangará, a gente vai disponibilizar sim para os colegas, tá? Então, nós fechamos a questão das metas anuais, de como a gente faz a elaboração dela, né, e aí nós vamos passar para o segundo demonstrativo, que é o demonstrativo de avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Esse é um anexo que ele é que eu vou demonstrar em 2025 o que eu avaliei no exercício de 2000, o que eu realizei no exercício de 2023, né? Como nós estamos falando da LDO 2025, eu vou demonstrar o que eu já realizei no exercício de 2023. A finalidade é estabelecer uma comparação entre as metas fixadas e os resultados obtidos no exercício anterior. No caso de, como nós estamos elaborando 2025, 2023, como eu já falei, incluindo análise dos fatores determinantes para o alcance ou não dos valores estabelecidos como metas. Para o cálculo do resultado primário, utiliza-se a metodologia acima da linha, e isto é o confronto das receitas primárias menos as despesas primárias. E indica se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. No caso do resultado nominal, vale ressaltar que até o exercício de 2022, ele era calculado pela somatória entre o resultado primário e o resultado da subtração entre as contas de juros e juros passivos, juros ativos e juros passivos. A partir de 2023, o resultado no anexo de metas anuais, ele passou a ser definida e acompanhada pela metodologia abaixo da linha, ou seja, apresentando o resultado do cálculo da variação da dívida consolidada líquida entre o período atual e o exercício anterior. Um anexo de metas, como eu já falei, da avaliação do cumprimento, você vai trazer aquelas informações que vocês realizaram no exercício de 2023 para esse anexo da metas para 2025. No caso, só lembrando que agora eu tenho que trazer a elaboração desse anexo dentro da metodologia do MDF 14ª edição. 2024, você podia utilizar o que foi estabelecido no MDF, no 13º MDF, porém, a partir de 2025, é obrigatório trazer para dentro da metodologia do anexo que está previsto no MDF 14ª edição. Então, ele vai trazer as informações com RPPS, sem RPPS, resultado dos juros acima da diferença dos juros ativos e passivos e o resultado da dívida consolidada do período atual e do anterior. Então, assim, ele vai ter que adequar o que foi avaliado de uma metodologia do 13º e trazer para a metodologia do 14º, certo? Aí, o terceiro demonstrativo, que é as metas fiscais comparada às metas fixadas nos exercícios anteriores. Então, na verdade, esse demonstrativo, qual é o objetivo dele? É demonstrar o que foi fixado, não o que foi executado, né? Então, o que você fixou nos últimos 3 exercícios, 2023, 2022 e 2021, com as comparadas às que vão ser fixadas para os próximos exercícios, né? Se o que eu fixei, né, ele está adequado ao que eu estou projetando para os próximos anos. Lembrando também que a partir de 2025 é obrigatório dentro da metodologia aplicada no MDF 14ª edição, porque lá em 2021, né, ele era uma outra metodologia, o MDF 11ª, 12ª, né, 2022 era 12ª, então às vezes era a forma de demonstrar era diferente. Só que a partir de 2025 eu vou ter que adequar a metodologia da 14ª edição, tá? Então eu vou ter que rever esses cálculos e refazê-los, né? Então, mas teoricamente é para dar o mesmo resultado primário e o resultado nominal também da mesma forma, certo? Então, o objetivo desse demonstrativo é dar transparência às informações sobre as metas fiscais dos 3 exercícios anteriores e dos 3 exercícios seguintes, para uma melhor avaliação da política fiscal do ente federativo, de forma a permitir a análise da política fiscal em uma linha de tempo, combinando a execução passada e a perspectiva futura, validando a consistência dessas últimas.
a fim de gerar maior consistência e subsídio às análises, os valores que devem ser demonstrados a preços correntes, a preços constantes, ou seja, descontada a inflação projetada para o período. Nós temos aí nós temos aí a projeção das receitas, né, a preços correntes e constantes. Correntes é o que a gente está projetando, né? Nós temos duas coluninhas lá no anexo de metas anuais e nós temos os valores constantes. Os valores constantes, né, a gente desconta a inflação projetada para o período que a gente está avaliando. Vale ressaltar que a avaliação da consistência deve levar em consideração que, a partir de 2022, a metodologia de projeção considerou os valores sob ótica de caixa, enquanto os anos anteriores a critério era a despesa liquidada. E também, a partir de 2023, no exercício financeiro 2023, o Manual Demonstrativos Fiscais determina a remoção dos valores da receita das despesas de RPPS para os demonstrativos fiscais, né? Então, esse é o anexo de metas comparadas. Então, a gente vai fazer a comparação ao que a gente vem projetando aí nos últimos anos e o que a gente vai projetar para os próximos 3. A evolução do patrimônio líquido. O patrimônio líquido, ele reflete, em termos monetários, a situação patrimonial líquida do município, ou seja, representa a diferença entre o ativo real e o passivo real. Integram o patrimônio líquido, o patrimônio, capital social, reservas, resultados acumulados e outros desdobramentos do saldo patrimonial. Essas informações do patrimônio líquido, elas são retiradas especificamente dos balanços patrimoniais dos órgãos municipais. Então, essa é uma informação que você busca lá dentro do balanço e você traz para esse anexo. Por quê? O patrimônio líquido, você vai analisar os exercícios de 2023, nesse caso 2025, 2023, 2022 e 2021, que são os 3 últimos exercícios. Então, essa informação, a gente só vai buscar dentro do balanço patrimonial do município. O demonstrativo 5, que é a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Qual que é o objetivo desse demonstrativo? Ele deve conter as informações sobre as receitas realizadas por meio de alienações de ativos, discriminando as alienações de bens móveis e imóveis e as despesas executadas resultantes de aplicação de recursos obtidos com alienação de ativos, discriminando as despesas de capital e as despesas correntes dos regimes de previdência. O objetivo desse demonstrativo é assegurar a transparência da forma como o ente utilizou os recursos obtidos com alienação de ativos com vista à preservação do patrimônio líquido, do patrimônio público. É importante destacar, lembrar, né, eu acredito que nós estamos falando com técnicos, pessoas que trabalham na área, né, que o recurso adquirido de alienação de bens, ele deve ser destinado a investimento, né? Então, a preservação do patrimônio público. Essas informações, elas também são retiradas do réu, anexo 11, tá? De exercícios anteriores. Nós estamos falando 2025, então nós vamos pegar aí o réu, anexo 11, dos exercícios 2023, 22 e 21. Nós vamos falar agora do demonstrativo 6, que é a avaliação da situação financeira e do atuarial do Instituto de Previdência, no caso dos municípios que têm os institutos de previdência própria, né? O objetivo demonstrativo é dar transparência à situação financeira e atuarial do RPPS para uma melhor avaliação do seu impacto nas metas fiscais fixadas, a orientar a elaboração da lei orçamentária anual. Esse demonstrativo, ele contém 2 tabelas, né? Que é a avaliação da situação financeira e a avaliação atuarial. Ele correspondente aos demonstrativos publicados no réu, né? A gente pode tirar essa informação, ele também faz a avaliação financeira dos exercícios anteriores, 2023, no caso 2025, 2023, 2022 e 2021. A avaliação da situação financeira terá como bases o anexo 4 do réu, aí eu até deixei o tópico aqui na avaliação, né, que ele é o tópico 3451, demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio de previdência dos servidores. Eles são publicados nos últimos bimestres, né, do 2º ao 4º ano, anterior ao ano de referência da LDO, para simplificar, né, os últimos 3 anos aí que na projeção da LDO. A avaliação atuarial, ela também será baseada no anexo 10 do réu. A gente também tem essa informação dentro do réu.
Porém, nós temos também, no caso dos municípios com institutos de previdência, o relatório do cálculo atuarial para a conferência. Então, a gente pode também utilizar como base o cálculo atuarial para a gente poder estar conferindo. Mas essas informações nós tiramos também do réu, para vocês verem que as informações, né, o que a gente prevê nas peças, elas estão totalmente ligadas à execução, né? Não tem como ser diferente, né? Então, quando a gente faz uma projeção, principalmente no nosso caso aqui da assessoria de orçamento, a gente sempre utiliza as informações dos outros anexos para ver a compatibilidade dessas informações, se uma informação está batendo com a outra, para não dar resultados diferentes, né? Nesse caso, nós vamos falar agora do demonstrativo 7, estimativa e compensação da renúncia da receita. Esse demonstrativo tem por objetivo dar transparência às renúncias e receitas previstas no projeto da LDO, para uma melhor avaliação do seu impacto nas metas fiscais fixadas, além de orientar a elaboração da lei orçamentária anual, considerante o montante das renúncias fiscais concedidas. Quais são as renúncias, por exemplo, no município de Tangará, né? A concessão de benefícios fiscais, né, os descontos, a isenção para aposentados, por exemplo, no caso de IPTU, né? Como que a gente, qual que vai ser a compensação nesse caso, né? Geralmente a gente deixa campanhas, né, para melhorar a arrecadação, né? São formas que a gente utiliza aí para fazer a compensação, né? Campanhas de desconto, no caso do IPTU, né? Então, assim, às vezes a renúncia que você deixa prevista com a realização de campanhas de desconto, você consegue compensar o que você está dando de renúncia, né? Que você está concedendo aí de benefício, né? E no caso dos benefícios fiscais, é justamente você trazer, incentivar a renúncia, por exemplo, você está renunciando um ITBI e você está trazendo uma empresa que vai gerar emprego, vai gerar renda para o município, né? Então, é uma forma de compensação. Esse que é o objetivo aí do demonstrativo 7, estimativa e compensação da renúncia da receita. No demonstrativo 8, que é a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. O conceito das DOCCs foi instituído pela Lei de Responsabilidade Fiscal no seu artigo 17, conceituando-se como despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo ou normativo que fixem para o ente obrigação legal da execução por um período superior a 2 exercícios. É considerado aumento de despesa a prorrogação do DOCC é criado por prazo determinado. A margem de expansão de despesas de caráter continuado, dos exemplos fácil de compreensão é a concessão do RGA, né, para os servidores. Por exemplo, a concessão do RGA, nós já deixamos um valor previsto na peça orçamentária, né? No nosso caso de Tangará, geralmente é em cima do IPCA, né? Então, nós já deixamos uma previsão de aumento, né, por conta da concessão do RGA. O aumento do RGA, a concessão do RGA, ele faz parte da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, porque nós já fazemos uma previsão que vai ser concedido esse RGA. Então, nós já temos como ele vai ser concedido, ele é uma obrigação, né, permanente, ele vai ser uma obrigação de caráter continuado, né? Então, esse é uma das informações que fazem parte desse demonstrativo. E aí nós temos aí, esse é o último demonstrativo do anexo de metas fiscais, né? Ele é o último anexo, e aí nós temos o anexo de riscos fiscais. O anexo de riscos fiscais, o que ele é? Ele pode ser conceituado como possibilidade de ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente nas contas públicas. Eventos esses resultantes de realização de ações previstas no programa de trabalho para o exercício ou decorrente das metas de resultados, correspondendo, assim, os riscos provenientes das obrigações financeiras do governo. É importante ressaltar que os riscos repetitivos deixam de ser riscos, devendo ser tratados no âmbito do planejamento, ou seja, devem ser incluídos como ações na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, né, do ente federativo. Eu vou pegar só um exemplo, por exemplo, eu vou pegar para mostrar para vocês o anexo de riscos fiscais que foi colocado no anexo do ano passado, para 2024, para a gente demonstrar, só para a gente mostrar aqui para vocês como que foi feito o anexo de riscos fiscais.
Só um momentinho, por favor. Demonstrativos de riscos fiscais. Esse aqui, ele também é um anexo, no caso, quais são os riscos passivos e as providências que nós temos que deixar eles registrados. Por exemplo, demandas judiciais, ele é um passivo contingente, né? Eles são as receitas de precatórios, né? São os RPVs que chegam aí no município, ele é um risco fiscal, ele faz parte sim, ele tem que entrar no nosso entendimento, ele tem que entrar sim, né, como um risco fiscal. Porém, nós deixamos uma providência para ele, nós reservamos um orçamento para poder fazer a cobertura dessa previsão. Nós deixamos, então, no orçamento uma providência. Como que nós vamos cobrir, né, esse risco fiscal de demandas judiciais? Outros passivos contingentes que podem ocorrer, por exemplo, neste ano de 2023, de 2024, foi a questão, no município de Tangará, teve a questão da dengue, da chikungunya, que teve um volume, que aumentou o volume de demanda de trabalho, na questão de saúde. Então, nós utilizamos, são outros passivos contingentes. Só que nós deixamos a reserva de contingência hoje no município para atender essas demandas que não foram, nós não tínhamos previsão de que ia acontecer, né? Então, nós deixamos um valor de 1% da receita corrente líquida, então ela é uma providência. Inclusive, nós utilizamos para isso, né? Essa reserva de contingência para fazer, para ajudar nessa questão que teve aí, né, um exemplo, para a gente poder entender melhor como que funciona, né? E aí, demais riscos fiscais, né? Esse também faz parte do anexo, né? Que é a frustração de arrecadação. Por quê? Nós temos aí uma previsão de uma receita. Como nós trabalhamos com projeções e a gente pode acontecer alguma interferência, né, na questão da execução da receita do município. Qual que é a providência do município? Como nós trabalhamos muito bem a questão do cronograma de desembolso mensal, tanto da receita quanto da despesa, nós fazemos um contingenciamento inicial do orçamento do município. Neste ano 2024, como nós fizemos uma previsão melhor, mais adequada, nós deixamos um percentual, no caso, eu acho que é 25%, 25% dessa frustração, e que ela vai ser, essa reserva, esse contingenciamento, ele vai sendo liberado conforme vai se comportando a arrecadação do município, né? Então, isso é bem importante. Então, esse é um dos demais riscos passivos. Nós deixamos uma previsão de frustração, porém, nós temos a limitação dos empenhos, né? Que nós deixamos esse contingenciamento, né? Então, assim, esse é o demonstrativo no município que nós entendemos ser riscos fiscais que podem afetar a nossa execução orçamentária, a nossa execução tanto da receita quanto da despesa, né? Então, assim, esse é só mais para a gente demonstrar como que a gente elabora aí o anexo de riscos fiscais para vocês entenderem um pouquinho melhor, né? Porque a gente falando conceito e tal, a gente às vezes não consegue visualizar, né? Mas o anexo de riscos fiscais esse é o objetivo dele, certo? E assim, eu encerro a minha apresentação. Eu não sei se tem alguém que tem alguma dúvida quanto a esses outros anexos, né? Porque se nós formos falar da elaboração de cada um deles, eu acho que a apresentação vai se tornar extensa demais e às vezes pode se tornar cansativa, as pessoas não vão conseguir compreender, na verdade, toda a informação. Mas eu quero deixar os meus contatos, né? Todas essas informações, as publicações, os anexos da metodologia, elas estão disponíveis no portal Transparência do município de Tangará. Eu falei que eu tinha deixado o meu e-mail aqui, mas eu vou disponibilizar para a secretária de Fazenda, ela vai disponibilizar para a AMM. Se alguém tiver interesse ou precisar tirar alguma dúvida, alguma informação, a gente está aqui da assessoria, estamos à disposição. Seria isso. Quero agradecer a AMM, quero agradecer pela oportunidade e dizer que nós estamos aqui para tentar sempre fazer o melhor aí para o nosso município. E tentar ajudar os colegas se precisarem. Obrigada. Mais uma vez, parabéns pela brilhante exposição. O que vocês deram aqui foi uma verdadeira aula. E não é aquela aula que não existe em faculdade nenhuma, que não existe em aulas virtuais nenhuma. Vocês trouxeram as dores de vocês, colocando como que vocês alcançaram o melhor resultado.
Nossa, estou assim encantada, primeiro pela disponibilidade, é óbvio, né? Porque são poucas pessoas que têm essa abertura, que faz sem reserva nenhuma a exposição dos seus trabalhos. Mas alguma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para os colegas que estão presentes é que façam as leituras, gente. Porque, de fato, no MD, lá no Manual de Demonstrativos Fiscais, não existe nenhuma linha que esteja lá que não está explicando o porquê dela e qual é o que vai confrontar com o que para obter os resultados. E é óbvio que ninguém tem dúvida daqui que vocês estão debruçando em volta disso, mas para conseguir esse resultado que Tangará conseguiu, ela já deu a dica, é uma equipe coesa, uma equipe que esteja consciente da complexidade e da maior realidade possível em relação a esses resultados, principalmente agora que nós estamos fechando o mandato. Porque agora, mesmo que o prefeito seja reeleito, a partir do ano que vem, inicia-se uma nova gestão, fecha todos os resultados deste ano e não será possível fazer esses ajustes que é possível dentro de 4 anos. No último ano de mandato, o tribunal tem uma lupa muito mais poderosa em cima das contas anuais, em cima dessas peças de planejamento, em cima da elaboração desses documentos do que dos anos anteriores. E isso já está também muito claro nos próprios julgamentos do tribunal. Que, vamos dar um exemplo simples em relação ao percentual de despesa de limites constitucionais, tanto da Receita, quer dizer, tanto da saúde quanto da educação, eles permitem que você fique com um valor menor no compromisso de honrar com o percentual cheio no ano que vem. Além do percentual cheio do ano que vem, típico do próximo ano, mas também esse restante do ano anterior, esse remanescente. Isso não é possível nesse ano. Assim como a despesa de pessoal, que nós também temos um problema em relação à despesa de pessoal, que você tem um período para ajustar dentro dos 3 anos, sendo que no último ano você não tem mais período para ajustar. Assim, temos também a questão dos saldos financeiros em conta corrente, da questão dos programas específicos, o programa da cultura, o programa da saúde, o programa da educação, todos eles têm que ser dada uma destinação para esses saldos, ou sob pena de ter que devolver ao final do exercício. Então, nós temos um olhar específico para o ano de licitação, o ano de encerramento de balanço, por causa da responsabilização. E é óbvio que, devido à complexidade dos trabalhos dos contadores, não é a mesma dos orçamentistas. Os orçamentistas, eles não respondem diretamente pela execução do orçamento, assim como o contador e o secretário de Finanças respondem. Então, muito atentos com essa questão agora, daqui nesses próximos 6 meses, para finalizar de uma forma que gera o menor possível índice de responsabilização. São essas minhas considerações. Está aqui a nossa contadora, que é a Adriana Ribas, que também tem um vasto conhecimento na execução de orçamento de município até grande também, assim como Tangará. E tá aqui, você quer fazer algumas considerações? Só parabenizar a equipe e os colegas da minha cidade, Tangará. Parabéns, tá? Eu não pude esperar menos de vocês, com certeza. Vocês são maravilhosos. Parabéns. Obrigada. E é óbvio que antes de fazer qualquer questionamento para a Ângela e para a Emanuele, que faça as devidas leituras no manual de demonstrações fiscais. São essas minhas considerações para ter certeza absoluta das perguntas, porque elas são extremamente ocupadas, porque eu conheço a rotina delas. E caso vocês não conseguirem falar com ela, manda aqui para nós esse questionamento, que a gente vai dar um jeito de chegar até elas para conseguir essa resposta. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada a vocês. Eu acho que a gente cumpre, então, Valdina, mais um momento AMM muito importante. Eu acho que, conforme nós vimos aqui na aba do chat, várias perguntas, e é importante sempre destacar que esses momentos, eles não encerram quando a gente termina aqui a live. Toda a equipe técnica, coordenada pela Valdina, continua aí nos bastidores, respondendo, mandando e-mail, as notas técnicas que são recorrentes, né, são sempre muito bem elaboradas e pensando que esse é o nosso papel, em facilitar o seu trabalho no dia a dia. E aí, quando nós trazemos a secretária Ângela, né, trazemos aqui a Emanuele,
nós não pensamos em trazer nomes renomados assim, porque são esses nomes renomados dentro do nosso estado, da nossa casa, que precisam ser as nossas referências. E a Valda ela é muito sensível em dar esse espaço para quem está fazendo o correto, para quem já está à frente no processo da gestão pública no município. A Ângela, ela é recorrente aqui nas nossas atividades, porque Tangará avançou muito na gestão fazendária, na gestão de finanças, né? Tem vários cases de sucesso, então sempre vai ser bem-vinda e é uma referência nossa, como em outras áreas de fiscalização, nós temos em outros municípios, ITR. E esse momento que nós estamos começando a trabalhar, né, o final de um mandato, é importante tratar esses temas, como eu disse lá no início, são sensíveis para a gestão pública nos municípios e nós vamos continuar. Então, essa live encerra daqui a pouquinho aqui nesse canal, mas nós continuamos nos bastidores à disposição de todos os senhores. Na próxima semana teremos um novo tema, já está sendo pensado pela equipe da Valdina, e queremos sempre contar com a sua participação. Acesse as nossas redes sociais aqui da MM, o nosso site, chats que nós temos ali dentro das redes sociais, façam perguntas, mandem e-mail. Nós somos aqui na MM a extensão da sua prefeitura e a gente sempre vai estar aqui à disposição de todos vocês. Muito obrigado pelo atendimento ao nosso chamado, obrigado à participação de todos. Mais uma vez, obrigado, Ângela e toda a sua equipe, Emanuele, e tenho certeza que juntos nós vamos fazer o serviço público municipal cada dia mais eficiente e melhor para a nossa sociedade. Bom dia a todos, um bom final de semana. Só gostaria de reafirmar para o pessoal que está aqui que já está acertado, viu, Ângela e Emanuele, para segunda-feira, às 14 horas, nós vamos fazer uma exceção, vamos abrir uma live extraordinária, que seria, assim, já pode dar esse nome, ó, live extraordinária, para a questão do IPM. Por quê? Porque nós estamos agora dentro do período para recorrer à questão dos casos, e nós temos dois grandes problemas agora que nós temos que resolver. A questão da UCTI, que é da Unidade de Conservação em Terras Indígenas, e a questão do IAF, que é a questão da agricultura familiar. Nesse momento, nós vamos abrir, segunda-feira, vamos falar com o pessoal da IAF, para quem quiser questionar os índices, quem não concordar, quem quiser entender como que foi feito, nós vamos mandar esse convite para vocês ainda hoje. Segunda-feira pela manhã, nós vamos reforçar. E a segunda-feira à tarde estaremos reunidos e na outra segunda-feira, no dia 15, faremos com a SEMA. Pedimos para que a SEMA elaborasse um documento explicando o porquê das disparidades que surgiram dentro do IPM. Eles já estão fazendo isso, prontamente fomos atendidos, e eles vão trazer para nós a questão da base, vão refazer conosco como que foi feita a metodologia e quais os insumos que eles utilizaram para chegar naqueles índices que lá estão. Então, não percam, ficam atentos, segunda-feira já deixam agendado das 14 às 16 horas. Ok? E como eu sempre falo, né? Vai transmitindo, manda mensagem para o município do lado, para o companheiro, para o colega que está ali da sala do lado. Nós estamos aqui realmente preocupados em fazer com que vocês tenham ferramentas e informações para uma boa gestão. Muito obrigado a todos. Por favor, as suas últimas palavras. Bom dia a todos, um bom final de semana. Obrigada, Zé. Muito obrigada pela sua atenção, Antônio. E Pedro e o pessoal da nossa TI, que está sempre junto conosco. Eu agradeço a MM pela parceria, pela participação, né? Quero dizer que nós somos parceiros no que precisar, e agradeço a Emanuele pela apresentação, né? Compartilhar o conhecimento conosco. Nós trabalhamos arduamente e eu vejo, Valde, a importância desse momento AMM, né? Eu já comentei contigo, acho que foi de grande valia essas lives. Nós fazemos questão de participar de todas que tem, o pessoal do departamento pessoal participa, nós também, porque eu vejo que nós temos uma árdua missão que é manter a saúde financeira dos municípios, né? E nós estamos em 2024 com uma situação de receitas caindo, né? Então, nós temos que ter um controle financeiro e fiscal muito grande. Então, esse momento AMM, ele veio assim,
num momento crucial para os municípios. E nós estamos aproveitando muito, eu parabenizo a MM por esse projeto, né? E acredito que, assim como nós aqui em Tangará da Serra, vários municípios têm acompanhado e têm crescido muito com o Momento AMM. Muito obrigada e parabéns mais uma vez ao presidente Léo e a todos vocês que sempre nos auxiliam. Muito obrigada, Ângela. A nossa equipe todinha está empenhada de realizar cada vez mais, com mais peculiaridade, com mais aproximação com os municípios em relação a isso daí. Graças a Deus, o Léo compreendeu como necessário e nos permite trabalhar. E temos o Antônio, que está aí sempre de prontidão para nos auxiliar. E o pessoal da TI, é óbvio, que sem ele não seria possível. Verdade. Muito obrigado a todos, um bom dia e um bom final de semana. Obrigada, tchau, tchau. Bom final de semana. Até